Queridos, Deus, nesses dias, nesses últimos dias, meses, Deus tem feito algo, Deus tem trazido algo diferente, algo novo. E Ele tem, de uma forma, como que eu vou explicar para vocês? Espremido, moendo, mudando algumas coisas, mudando alguns conceitos. Não sei se isso tem acontecido com você, mas comigo tem acontecido isso. E o que eu entendo com isso, querido? Eu entendo que Deus não vai nos dar algo. Acho que está muito alto, né? Está dando retorno aqui. Vou falar um pouco mais longe então, Juninho. E Deus está fazendo isso porque eu acredito que quando Ele quer nos dar algo, é preciso que nós abrimos mão de alguma coisa. Amém? E eu entendo isso perfeitamente. Só que eu vou falar para os irmãos. Pensa numa coisa difícil. Abrir mão de alguma coisa que você gosta, para que Deus acrescente outras. Então, nesses dias eu tenho vivido isso, queridos. E se você olhar a vida dos irmãos também, ontem eu e o Jean estava conversando, ontem o Jean ministrou, e eu falei para ele, cara, eu fico feliz, porque aquilo que Deus está fazendo contigo também está fazendo comigo. Então aqueles que querem, aqueles que desejam viver esse novo algo em Deus, precisam estar dispostos. Amém? Queridos, o que eu quero falar nessa noite, algo que o Espírito Santo vem falando ao meu coração, e o tema de hoje é: o que nos impede de cumprir o propósito de Deus? Eu acredito que já chegou um irmão, alguém para você e falou: ó, Deus, Ele tem um propósito na tua vida. Amém? Quantos já ouviram isso? Quantos já ouviram? Eu já ouvi tanto isso. Eu quero ver quando foi no começo da minha conversão. Meu Deus, quando todo mundo soube que eu tinha me convertido, alguns que já eram crentes, Deus tem um propósito na tua vida, Deus quer usar a tua vida. Eu falei, legal, amém. E por um tempo eu perguntei para mim, mas o que é isso? O que é propósito? O que é que Deus tem para mim? Né? E eu pesquisei aqui. Mas antes vamos abrir a nossa Bíblia ali, em Eclesiastes 3, 1. É mais rápido ler do que abrir, mas eu prefiro que você leia junto comigo. Isso praticamente virou um chavão, né? Ó, Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Mas eu quero que você entenda nessa noite qual é esse propósito. Amém? Vamos ler? Podemos ler, amém? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Amém? E eu pesquisei na Bíblia e fiz outras pesquisas para saber o original disso. A Bíblia no Antigo Testamento, ela é escrita em hebraico. E no Novo Testamento, em grego. Então, existem duas palavras diferentes com o mesmo significado. Em hebraico, ela fala assim, ó. A palavra é shifts. O que significa isso? Shifts, em hebraico, é propósito. Define como finalidade de um objetivo, de um alvo, algo para se cumprir. E no grego, ela se chama prótese. É prótese mesmo. Interessante, né? Que significa proposta. Isso é propósito. E lá em Gênesis, vamos lá em Gênesis, lá é fácil de achar. Vamos rodar a Bíblia. Gênesis 1. Para que vocês entendam o que é um propósito. Existem vários tipos de propósito, né? Vou fazer um propósito com Deus. Eu preciso de um carro, eu preciso de um emprego. Mas esse propósito que eu quero passar para os irmãos nessa noite é um propósito totalmente diferente. Amém? Vamos lá. 1, 27 e 28. Diz assim, ó. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Aí entra o propósito. É isso que eu quero falar. Então o que Deus fez para Adão? Como fala no grego, prótese, proposta. Deus ele deu uma proposta para Adão. Adão, o teu propósito é encher a terra, multiplicar, dar nome aos animais. Esse era o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Eu não quero falar daquilo que aconteceu, do pecado, eu não quero falar sobre isso. Mas eu quero falar, meus irmãos, sobre um propósito que Deus colocou dentro de nós, sobre algo que nós precisamos cumprir aqui nessa terra. Você sabe por que você está aqui nessa noite? Você sabe por que existe toda essa estrutura? Existe a luz? Existe a roupa que você veste? A casa que você tem? Você existe, querido, por causa de um propósito. Porque quando Deus nos criou, Ele colocou um propósito dentro de nós. E esse propósito, querido, nós precisamos cumprir aqui nessa terra. Nós precisamos entender o porquê nós estamos aqui. O porquê nós viemos aqui, querido. O porquê nós estamos aqui, ouvindo uma palavra. Qual o propósito disso tudo? O propósito disso tudo é que Deus criou e nos colocou um propósito dentro de nós.
Então Adão, ele tinha todas as coisas. Deus deu o livre-arbítrio para ele, para escolher o nome dos animais, tudo o que ele queria. Faz o que tu quiser, Adão, mas dentro do propósito. Cumpre aquilo, faz aquilo que tu veio para fazer nessa terra. Era isso que Deus estava falando para ele. Para que ele crescesse, multiplicasse. Deu uma esposa para ele. Sem uma esposa ele não iria conseguir. Amém? Estão entendendo? Queridos, mas é triste de ver. Quando nós olhamos para um irmão e vimos que ele deixou de cumprir o propósito. E dentro da igreja acontece muito isso, querido. O irmão vai, daqui a pouco esquece do propósito. Fica andando para lá, fica andando para cá, e fica perdido no meio da congregação. Deus falou algo muito forte com isso. Se nós olharmos lá para a vida de Jonas, eu peguei esse exemplo, porque é um exemplo bem simples e fácil. Você não precisa abrir, eu vou abrir lá direto. Está marcadinho aqui já. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Esse é um exemplo muito simples, querido. Esse cara sabia quem ele era, sabia quem era Deus, sabia que Deus tinha um propósito na vida dele, porque Deus o criou para isso, para um propósito. Mas olha só a loucura que aconteceu na vida desse cara. Quando Deus deu uma ordem para ele, ele tentou ir para outro lado, querido. Ele tentou fazer outras coisas. Mas não era isso que Deus queria na vida dele. Deus queria que ele realmente cumprisse aquilo que tinha planejado, aquilo que Deus tinha feito, a proposta que Deus tinha dado para ele. Isso existe muito no nosso meio, cara. Existe sim. Já aconteceu isso comigo, dentro da igreja. Eu não tenho vergonha de falar. E também eu acho que já falei várias vezes. Fiquei um bom tempo andando sem propósito dentro da igreja. Deus me mandava fazer isso e não fazia. Me escondia, mas vinha, congregava, sentava aqui. Muitas vezes levantava a minha mão, sem força para poder levantar. Tentando encontrar outro caminho, tentando fazer outro propósito, menos aquilo que Deus tinha designado para mim fazer. E esse exemplo de Jonas não é tão diferente e longe da nossa realidade. Nós muitas vezes vivemos assim. Muitas vezes tropeçamos, porque não queremos cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida, e ficamos prorrogando isso. Até quando vamos prorrogar, querido? Até quando vamos deixar que essas coisas, as coisas dessa terra, a pressão desse mundo, nos tire do propósito de Deus? É verdade ou não é? É verdade. E viemos aqui de domingo a domingo e nada acontece. Pegamos um barco, vamos para longe. Foi o que esse cara fez. Mas chegou um momento na vida dele, querido,
que a pressão era tão grande, que ele começou a pensar, começou a trazer de volta à memória que existia um propósito na vida dele. No 2 diz assim, orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha alma angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, das profundezas da sepultura gritei. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de Ti, ó Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Olha só o quanto esse cara andou, quantas coisas ele fez para que o propósito não se cumprisse. Mas chegou um momento na vida dele, que era um momento que ele achou que estava tudo perdido, que o propósito que Deus tinha na vida dele já era. Ele foi até as profundezas, ele resistiu até as profundezas, está aqui, a Bíblia fala, até muito longe ele resistiu. Por quanto tempo nós vamos resistir o propósito? E chegou um momento que ele falou, não, deu. A alma dele se entregou, ela se entregou literalmente, e o que ele fez? Clamou ao Senhor. Querido, quando nós abandonamos o propósito, eu não queria falar do pecado, mas isso entra, quer ver? Mas eu sei que eu tenho um propósito de Deus na minha vida, porque eu venho na igreja, eu não bebo, não fumo, não peco, apenas eu não estou cumprindo o propósito. Mas eu quero falar para você, o não cumprimento do propósito se torna pecado, porque o propósito foi designado por Deus, e se você não cumpre aquilo que foi designado por Deus, se torna pecado. É aquilo que o Jean falou ontem, eu falei, é isso mesmo. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e deixar que o Espírito Santo reavive isso, reavive o propósito de Deus dentro das nossas vidas. Amém? E Ele está disposto a todo momento, a todo tempo, para que isso aconteça. A todo momento. E tem outra coisa também, querido, que muitas vezes nos tira do propósito, nos sentimos cansados, o fardo fica muito pesado. Isso Deus também me falou. Nós queremos fazer aquilo que é para Deus fazer. Sabe por quê, querido? Porque o trabalho que Deus tem que fazer é um trabalho mais difícil, é um trabalho pesado. E qual é a nossa função aqui na terra? Orar, jejuar, interceder e cumprir o propósito. Mas não, nós queremos fazer o contrário. Nós queremos fazer o papel de Deus, queremos fazer aquilo que Deus tem que fazer. Trocamos as figurinhas. E o que acontece quando nós fizemos aquilo que não é para nós fazer? É aquilo que Deus tem que fazer? Nós nos cansamos, nos frustramos, e o fardo fica pesadíssimo, porque esse fardo, esse peso, não somos nós que precisamos levar, é Deus que resolve isso, é Deus que resolve essas coisas, e daí nós nos confundimos, nos complicamos, nos enrolamos, porque não somos nós que fizemos o trabalho pesado, esse trabalho é para Deus.
E Ele nos deixou o trabalho mais fácil de fazer, queridos: orar e interceder por essa nação, pela geração, pela vida da nossa família. Tem coisas que nós não vamos conseguir fazer, e se nós fizermos, nós vamos nos frustrar, e nós vamos parar na metade do caminho. Entenda isso nessa noite. Não é isso que Deus quer nesses dias para nós. Abra a mente, levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, para que entre o entendimento, para que entre a sabedoria. Não faça o trabalho de Deus. Não faça o trabalho de Deus. E outro exemplo bem simples, um cara chamado João Batista. Esse sim cumpriu na íntegra o propósito. A Bíblia diz que ele pregava aquilo que ele vivia, na íntegra, e não tinha arrego com ele. Não tinha arrego. Deus designou um propósito para ele, e ele foi lá e cumpriu o propósito. Fez ele na íntegra. Pensa num cara louco. O cara vivia no deserto, se alimentava de gafanhoto e mel. Cara, que loucura é essa? A única coisa que ele tinha é a presença de Deus. Era o próprio Deus. E ele venceu, conseguiu cumprir o propósito de Deus. Morreu do jeito que morreu, mas não interessa. Cumpriu o propósito. Ah, irmãos, hoje nós temos tudo. Tudo. Eu tenho certeza que você não ficou sem almoçar hoje. Eu tenho certeza disso, que você veio de carro com ar condicionado. Ao menos. Mas pegou o arzinho, o vento, abriu o vidro, está na benção. Não é verdade, querido? Nós temos a nossa casa, nós temos o nosso conforto, temos tudo. Irmãos, e o que está faltando para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida? O que está faltando para o negócio desatar, para o negócio sair fluindo? Isso serve para mim também, queridos. Essa ministração serve para mim, porque quem deu primeiro para mim foi Deus. E me quebrou. Nós não podemos ficar nessa terra sem nenhum propósito, nós não podemos ficar vagando por aí, querido. Nós não temos que parar de bater com a cabeça na parede, cara. Irmãos, Deus nos colocou nessa terra com um propósito, e nós precisamos cumprir isso. Entenda, por favor. Cara, João Batista não tinha nada. Ele não tinha nada. Imagina um deserto. O cara batizava, repreendia quem tinha que repreender e não estava nem aí. Meu Jesus, agora que eu vi, está quente aqui em cima. Vai me ajudar. Amém, queridos? Tudo que nós fizermos nessa terra, tem que ser inspirado no propósito. Tudo que nós fizermos nessa terra, precisa ser inspirado no propósito. Lá em Romanos 8, vamos lá. 8:28.
Deixa abertinho aí. E quando nós não entendemos o propósito de Deus sobre as nossas vidas, eu quero dizer para você, nada na sua vida flui. Nada na sua vida flui quando nós estamos fora do propósito. A sua vida ministerial, a sua vida financeira, o seu lar, o seu sacerdócio, nada flui da forma que tem que fluir. Porque nós estamos fora do propósito quando isso acontece. Mas quando nós encontramos esse lugar de propósito em Deus, as coisas na nossa vida começam a mudar. Eu quero dizer para você, quando você encontra o propósito de Deus, porque cada um sabe o propósito que tem, cada um de nós sabemos aquilo que Deus tem para nossas vidas. Quando nós encontramos esse propósito, eu quero dizer para você que os céus, eles se movem ao seu favor. Deus ordena que os céus se movam ao nosso favor. E quando Deus está no negócio, quando Deus entra nesse negócio, querido, não tem o que pode nos bloquear. Não existe nada que possa nos parar. Amém? Lá em Romanos 8, 28, fala assim, ó. Acompanhe ali. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É isso que eu falei. Quando nós encontramos o caminho, todas as coisas cooperam. Todas as coisas vão cooperar. O caminho fica totalmente diferente, fica muito mais fácil. Porque Deus, Ele está ali conosco. Ele está ali conosco. Amém? Sabe, queridos, há um ambiente muito forte nesse lugar. Eu quero dizer para você que Deus, Ele está te esperando, querido. Não fique fora nesses dias. Deus, Ele está querendo fazer algo, Ele está querendo mudar. Ele está trazendo algo para nós. E por que nós não recebemos, não conseguimos ainda? Porque nós não estamos preparados para receber. Mas quando nós estivermos totalmente preparados para receber aquilo que Ele tem para nós nesses dias, Ele vai nos dar. Ele vai nos dar, Ele não vai reter, Ele vai liberar sobre nós. Ele não vai segurar, querido. Mas enquanto há coisas dentro de nós que nos impedem de receber, Deus não vai nos dar, porque senão nós vamos morrer. Senão nós vamos morrer, e o desejo de Deus não é que a gente morra. O desejo de Deus é que nós possamos cumprir o propósito dEle aqui nessa terra. Somos provados todos os dias somos provados, queridos. E o que nós temos feito no nosso trabalho, o que nós temos feito na nossa casa, o que você, homem, tem feito. Tem cumprido o papel de sacerdote? Tem entendido o que Deus tem nesses dias para você? Pressão nós passamos, nós vamos passar, porque até Jesus passou por esse tipo de pressão. Mas Ele era Jesus, Ele venceu. Não é isso? Mas esse Jesus que estava lá, Ele está aqui hoje, dentro de nós, querendo nos ajudar. Ele sofreu todo tipo de pressão, todo tipo de xingamento, quando estava no Getsemane. Pensa no lugar de pressão. Pensa naquela loucura. Eu falei isso no discipulado.
Pensa naquilo que Jesus estava vivendo naquele momento, queridos. Olha a pressão, ele estava sendo espremido pela pressão daquele povo. E os seus discípulos, João, Tiago, Pedro, estavam com ele naquele momento lá no monte. Eles estavam com ele. E olha só que interessante, eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam que eles amavam a Jesus. Eles andaram aquele tempo todo com Jesus, aprendendo, Jesus ensinando, mas eles sabiam quem era Jesus. Eles tinham certeza de quem eles eram, do que eles queriam. Obrigado. Mas naquele momento, a pressão veio ou não veio sobre eles? Veio, e também vem sobre nós. E Jesus falou para Pedro que Pedro ia trair ele. E ele falou: mas como, Jesus? Eu te amo, eu te conheço, eu te sirvo. Não vou fazer isso. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia que existia um propósito na vida dele. Mas a pressão era tão grande. E essa pressão que nós vivemos hoje não é diferente, querido. Tudo tenta nos tirar do propósito. E o que aconteceu? Pedro acabou traindo Jesus. Por quê? Porque ele não amava? Porque ele foi um pilantra? Não, por causa da pressão daquele momento. E Judas? Ele não amava Jesus? Ele não andou com Jesus aquele tempo todo? Claro que andou, como nós andamos e como nós amamos também Ele. Mas a pressão era tanta, que Judas veio e entregou o mestre. Judas também sabia qual o propósito dele. E os outros discípulos? Jesus falou: fique aí que eu vou orar. Quando ele chegou, eles estavam fazendo o quê? Dormindo, com os seus olhos fechados. Eles estavam com os olhos fechados, adormecidos. Por quê? Porque eles não estavam nem aí para Jesus? Porque eles não amavam Jesus? Não, totalmente ao contrário. Eles amavam o mestre, porque eles andaram muito tempo do lado dele. Muito tempo, cara, eles ficaram. Mas a pressão veio. E aconteceu que eles traíram o mestre. E qual a diferença de hoje, meu irmão? Nós amamos o mestre. Nós somos transformados por ele. Fomos curados por ele. Quando nós nem existíamos. Quando fomos gerados lá no ventre, nós já fomos gerados com propósito. Já fomos gerados com propósito, meu irmão. Quando nós temos um encontro com Ele, nós somos transformados. Foi o que os anciãos falaram para Pedro. Quando eles vieram, pegaram ele e falaram para ele assim. A mulher entregou ele. Tu és aquele que anda com ele, com Jesus. Não sou eu não. Depois vieram, acho que eram os escribas, né? Os fariseus. Escribas, né? Vieram e botaram uma pressão nele. Era tu ou não era que andava com Jesus? E eles descobriram a partir do momento que Pedro falou com eles. Quando Pedro falou, eles falaram assim, ó: é tu. É tu. Por que eles identificaram? Eles falaram assim, ó: porque tu falas como ele. As tuas palavras são iguais a dele. O que isso nos diz, queridos? Quando nós andamos com Jesus, quando nós entendemos o propósito, nós somos iguais a Ele, iguaizinhos a Ele. E todo mundo vai te identificar: tu é de Jesus.
porque tu fala igual a ele. Pedro falava igual ao mestre. Por quê? Porque ele andou com o mestre. Ele conheceu o mestre. Ele viveu aquele tempo todo com ele. As palavras de Pedro o entregaram. Quero dizer para você, não adianta fugir do propósito, meu irmão, porque eu e você já fomos marcados por Jesus, já tivemos experiências com Jesus, e quando nós somos marcados pelo Mestre, quando nós temos experiências com o Mestre, nunca mais na nossa vida nós vamos ser iguais. Nunca mais vamos ser iguais. Porque Ele muda, Ele transforma nossas vidas. Até o nosso semblante é mudado. Amém, queridos? Não vamos desistir do nosso propósito, por favor. Deus quer liberar nesses dias algo para a igreja. E nós precisamos estar preparados e prontos para receber, porque senão nós vamos ficar vagando nessa terra como mendigos espirituais, sem saber para onde vamos, sem saber aonde vamos dormir, sem saber quando vamos comer um alimento, sem saber quando vamos beber alguma coisa, e não é esse o desejo de Deus para nós. Não é, eu tenho certeza disso. Porque Deus, Ele transformou a minha vida. Tem amigos meus que falam: cara, eu sou tão ruim, que eu acho que nem Deus consegue mudar. E eu falo meu testemunho para eles, que eu também fui tão ruim, tão ignorante. E olha só o que Deus fez. Para os irmãos terem uma ideia, eu era o único cara na escola, o último. Pensa num cara envergonhado. Antigamente, vamos falar assim, quando estudava, eu não sei se aconteceu isso com vocês, mas o cara tinha que levantar da carteira e falar o nome. Teve um tempo que foi assim. Isso para mim era uma tortura. Sabe o que eu fazia? Eu chegava atrasado para não ir na primeira aula, porque eu tinha vergonha de levantar e falar o meu nome. E talvez não, acho que não era nem tanta vergonha, mas era traumas. Era dores, eram feridas abertas. E eu achava que eu ia viver a minha vida toda assim. Eu pensava assim, que eu ia viver a minha vida toda envergonhado, com trauma. Mas quando alguém me falou de Jesus, alguém me falou que existia um Jesus que poderia mudar toda a história da minha vida, no mesmo momento eu acreditei naquilo. Porque até então eu não tinha acreditado em nada, queridos. Eu acreditei. E entendi que Deus tinha um propósito na minha vida. E assim como Pedro foi identificado, muitas pessoas que não me conhecem, falam comigo pela primeira vez, perguntam para mim: tu és crente? Porque as experiências, as marcas que Jesus deixou em mim, que deixou em você,
as pessoas vão identificar. Amém, queridos? Eu acredito que é isso que Deus tem nesses dias para nós. Nós não podemos esquecer o propósito, o motivo a qual nós estamos aqui, o motivo a qual nós viemos. Nós não podemos esquecer isso. Não esqueça, por favor. Amém? Quantos entenderam? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Deus, Ele nos ama muito. Tanto, 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 que às vezes eu pergunto: Deus, que amor é esse? Que coisa é essa? Que loucura é essa? Que loucura é o teu evangelho? Que loucura, cara. Que loucura. Nos deixa corajosos. Nos faz enfrentar o leão. Nos faz passar por cima dos obstáculos da nossa vida, das mágoas, das tristezas, das decepções. Tudo isso, Ele nos encoraja, Ele coloca dentro de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Meu Deus do céu. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos e adore comigo nesse momento. Não seja observador, mas seja adorador, por favor. Deixe Deus falar com você nesse momento. Deixe Ele mostrar para você que ainda o propósito está dentro de você. Queridos, e tudo isso que eu falei, essa volta que eu dei, lá de Gênesis até Romanos, tudo isso que eu falei, foi para chegar agora e dizer para você, que o único que pode impedir o propósito de Deus na sua vida, é você mesmo. Era simples, né? Era só eu chegar e falar isso para você, mas não ia ter nenhum sentido. O único que pode impedir o propósito de Deus somos nós. Meus irmãos, mas não vamos deixar isso acontecer. Não vamos mesmo. Vamos cumprir o propósito, cumprir aquilo que Deus deixou para nós fazermos na íntegra. Não tem meio termo. É isso que Deus me mandou fazer. E eu vou fazer. E eu vou cumprir. Amém? Entenda isso nessa noite. Não saia daqui sem compreender isso, sem ter essa certeza que ainda existe um propósito dentro de você, mesmo que esse propósito esteja apagado. Ele ainda está dentro de você. Peça ajuda, irmão. Por favor. Quão bom e agradável que a igreja viva em união, em compromisso, em ouvir um ao outro. Muitas vezes nós encontramos nessa situação, esquecemos o nosso propósito porque não compartilhamos. Queremos sair dali sozinhos nós não vamos conseguir. É isso que Deus tem falado nesses dias para nós, para a liderança. A unidade no corpo de Cristo, isso vai trazer o crescimento.
Isso vai trazer que cada um encontre um lugar no propósito. Se nós estivermos juntos, unidos, num só propósito, numa só missão, numa só visão, nada vai parar a igreja do Senhor, nada vai bloquear a igreja do Senhor, porque a igreja, ela tem o poder de mudar toda uma situação, mas quando ela se encontra unida, em amor, em compreensão entre um e outro. Resolva os seus problemas, resolva com o seu irmão, não deixe nada pendente, porque isso impede o propósito, isso impede que o propósito siga o seu destino. Entenda isso nessa noite. Naquele tempo, lá onde fala sobre a Torre de Babel, a unidade era tanta, o compromisso era tanto, o respeito era tanto, de uma tal forma que eles iriam chegar no objetivo que eles queriam. A unidade, o compromisso, a responsabilidade, o amor, o carinho entre um e o outro era tanta, o respeito era tanto, que eles chegaram a chamar a atenção do Senhor. Eu quero falar para você, se Deus não desse, eles iriam chegar sim, lá no topo, aonde eles queriam, porque era uma só visão, um só compromisso. E aí, nesses dias, a igreja precisa viver nessa intensidade, numa só visão, num só compromisso, numa só responsabilidade,